Evangelho, domingo da solenidade de Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade de Pentecostes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que a Igreja no mundo inteiro se reúne para celebrar hoje a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, o cumprimento da promessa feita por nosso Senhor que hoje ouvimos no belíssimo trecho do Evangelho de São João. Tornamos ao 15º capítulo, onde o Senhor diz aos discípulos reunidos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Hoje a Santa Liturgia nos mostra de maneira muito clara que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho adorado e glorificado, assim como nós cantamos na nossa profissão de fé, ou rezamos juntos na nossa profissão de fé. É aquele que vem de junto do Pai e do Filho. Cumprir uma missão. Aliás, como vimos no Evangelho de hoje, o Espírito Santo é chamado a realizar 3 grandes milagres, 3 obras divinas. A primeira delas é atualizar o evento histórico da Páscoa do Senhor, tornando-o presente ao longo da história e de todos os tempos. O Espírito Santo é o protagonista que mantém aberta a história do Senhor, fazendo-a permanentemente atual e salvífica. Quem crer será salvo. Por meio do Espírito Santo, os homens tomam conhecimento da verdade. Por obra do Espírito Santo, professam a fé. Pela ação do Espírito Santo, o Pai atrai a si todos os corações. Por meio do Espírito Santo são derramados os dons necessários para a vida da alma. Por meio do Espírito Santo, os homens progridem no caminho da fé. Por meio do Espírito Santo se renovam as esperanças na vida dos discípulos do Senhor. Por meio do Espírito Santo, a caridade triunfa no coração dos homens. Por meio do Espírito Santo, nós nos encontramos numa diversidade de línguas e povos e professamos um só Senhor, numa única fé. Por meio do Espírito Santo, o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo é entregue no sacramento da Santa Eucaristia a todos nós. Por meio do Espírito Santo, nós estamos unidos em oração e suplicamos sempre a presença do Divino Espírito Santo para conduzir-nos cada vez mais no itinerário da Igreja. Ele realiza a continuação entre o tempo de Jesus e o tempo da Igreja. Ele é aquele que nos mantém bem unidos no mesmo corpo, o corpo místico do Senhor. Então essa é a primeira obra
divina, o primeiro grande milagre realizado pelo Divino Espírito Santo. Ele dará testemunho do Senhor, recordará suas palavras. Ele levará o coração dos homens à participação no sacrifício do Senhor. Mas além dessa primeira obra, atualizar o evento histórico da Páscoa do Senhor e ser o protagonista que mantém aberta a história, fazendo permanentemente atual e salvífica, o Espírito Santo cumpre uma segunda obra, um segundo milagre, uma segunda obra divina, que Jesus nos revela hoje no Evangelho. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. O Espírito Santo, então, transforma os discípulos em testemunhas. Não apenas aqueles que contarão os eventos, como já falamos várias vezes, mas aqueles que, com a própria vida, anunciarão o ressuscitado. O Espírito Santo, no grande duelo entre Jesus e o mundo, como vimos muitas vezes durante o Evangelho de São João, irá depor a favor de Jesus e de seus discípulos. O Espírito Santo é aquele que, agindo segundo a vontade do Pai, realizará prodígios no meio de nós, fazendo da vida dos apóstolos verdadeiras testemunhas do ressuscitado. Por meio do coração dos apóstolos será anunciado o Evangelho, serão batizados homens e mulheres, e todos aqueles sinais messiânicos do qual falávamos no domingo passado, quando celebramos a Ascensão, recordando o texto de São Marcos, se cumpre por obra do Espírito Santo. E eles dão testemunho de quem? De Cristo ressuscitado. Transforma os apóstolos em testemunho vivo. O Espírito Santo testemunhará. Mas de como isso acontece, Padre? Através dos gestos dos apóstolos? Não só, meus irmãos. O Espírito Santo testemunhará ao coração dos apóstolos, dos discípulos, de todos nós, batizados, não qualquer testemunho. Testemunhará ao nosso coração as palavras do Senhor. E os discípulos, então, eu, você, todos os nossos irmãos e irmãs, ontem, por exemplo, celebrávamos Santa Rita de Cássia e falávamos exatamente sobre isso, como Santa Rita de Cássia era um testemunho concreto do Evangelho que estávamos lendo. Seguir o Senhor e permanecer seguindo. Que a minha vida, que cada dia da minha vida seja para cumprir a vontade do Senhor. Então, por meio do Espírito Santo, os discípulos encontrarão, como o próprio Senhor falou várias vezes, no mundo, os discípulos encontrarão perseguições, provarão dúvidas, provarão o desânimo. Os discípulos sentirão o peso do escândalo, o desgaste de toda a violência e repúdia ao nome do Senhor. No mundo passaremos por isso. E será o Espírito Santo a confirmar-nos na fé, a fazer-nos homens e mulheres seguros, recordando-nos as verdades do Evangelho. É Ele que em nós nos sustentará para permanecermos fiéis e obedientes à palavra do Senhor. Então, nesse grande duelo entre Jesus e o mundo, o Espírito Santo testemunhará em nosso coração, no coração de cada um dos discípulos, nos momentos em que passaremos pelas perseguições, pela dúvida, pelo desânimo, pelo peso dos escândalos e pelas dificuldades, o Espírito Santo virá em nosso socorro para renovarmos a fé através
da palavra do Senhor, através dos sacramentos, para fazer-nos seguros, outra vez firmes, através da comunhão, da oração da igreja, para que nós possamos permanecer unidos por meio da vida comum desse corpo místico, que se nutre de Cristo, que partilha Cristo e que oferece Cristo ao irmão. Como é importante a nossa vida comunitária, como é importante a nossa vida comunitária paroquial, como é importante a nossa vida comunitária familiar, como é importante nos nutrirmos de Cristo no seio da nossa família, meus irmãos, nos nutrirmos de Cristo através dos gestos, de palavras, através das escolhas concretas no nosso dia a dia, enquanto comunidade religiosa, se somos religiosos. Como é importante darmos-nos apenas aos afazeres, digamos assim, da exigência da vida pastoral, não nos nutre de Cristo. Estejam bem atentos a isso. Nos nutrimos de Cristo quando oferecemos Cristo como alimento uns aos outros. Mas para isso é preciso que o meu coração esteja em comunhão com o Senhor. Como falávamos ontem, pegando o ensejo de Santa Rita de Cássia, senão não ofereço o que é de Deus para o meu irmão. Senão não consigo oferecer a ele aquilo que Deus lhe há preparado de melhor para aquele dia. Nas mãos do Senhor eu me torno oferta do amor, da misericórdia, oferta do coração do próprio Deus pelo meu irmão. O que eu posso te entregar de melhor para você no dia de hoje, senão a ternura, a bondade, a mansidão, a paz, a paciência, a caridade que vem do amor de Deus? Não tem nada melhor do que isso para eu te entregar no dia de hoje. Que coisa melhor do que essa eu posso te entregar? Mas para isso é preciso que o meu coração seja dele. E aí começa todo aquele compromisso de amor, de entrega, de disciplina, de vida espiritual, que Santa Rita de Cássia ontem nos testemunhou, que tantos outros irmãos e irmãs nos testemunharam ao longo dessas semanas em que estamos fazendo a meditação e sempre acompanhando a vida dos santos paralelamente. Que maravilha, né? Quantos testemunhos recebemos nesses últimos 15 dias que nos iluminaram. É dessa forma. E desse modo o Espírito Santo vai nos fazendo, como vimos no Evangelho hoje o Senhor dizer, testemunhas do seu amor. Ao mesmo tempo, a terceira agora, o terceiro milagre do Espírito Santo, a terceira obra divina realizada pelo Espírito Santo, da qual nos fala o Evangelho de hoje, é na continuação do próprio texto: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Então o Espírito não vem para falar, para revelar algo novo, mas para tornar novamente presente as palavras do Senhor e, desse modo, conduzir-nos à profundidade dessas palavras. É o Espírito Santo, então, que suscita um encontro íntimo, pessoal com Jesus e a verdade do Evangelho. Então essa é a terceira obra do Espírito Santo, é o seu terceiro milagre. É o Espírito quem suscita um encontro íntimo e pessoal com Jesus e a verdade do Evangelho. Ele ensinará todas as coisas e conduzirá à plenitude da verdade. Ele não acrescenta, como o padre acabou de dizer, nada à revelação, mas leva os discípulos a interiorizarem e a torná-la, assim, por assim dizer, plena, ou seja, um conhecimento vivo, atual, progressivo. Vivo porque nos leva à intimidade de Deus. Atual porque nos alcança no nosso hoje. E progressivo porque sempre mais nos lança para dentro e para a plenitude da revelação. De maneira que
falamos com até certa constância, os santos, os grandes santos foram visionários do seu tempo, né? Olhavam e viviam com tanta intensidade o Evangelho naquele momento atual em que estavam historicamente percorrendo, que já viviam às vezes com traços que só mais tarde se tornaram, digamos assim, fortes e intensos naquela coletividade onde estavam. Assim foi, por exemplo, São Vicente Palotti, com a ação católica. Assim foi Dom Bosco no cuidado com os jovens, né? Imagina que até hoje toda a Itália recolhe os frutos e segue os impulsos pastorais apresentados por Dom Bosco há tantos anos atrás, há mais de um século atrás. Ele já falava e já apresentava insights, iniciativas de vida e de cuidado pastoral muito à frente do seu tempo, por assim dizer, né? Mas não à frente, como se uma frente enquanto plenitude, ou seja, ações e iniciativas que foram plenas e que permanecem vivas ainda hoje. Superaram um tempo histórico porque recolheram algo de eterno. Com muita profundidade, isso permanece. Então, a obra do Espírito Santo, enquanto aquele que suscita o encontro íntimo e pessoal com Jesus e a verdade do Evangelho, ela é cantada na vida dos santos. Basta recordarmos o diálogo da Divina Providência de Santa Catarina de Sena. Ainda hoje, se o lemos, ou então, como o padre já sugeriu algum tempo atrás, a leitura de alguns padres da Igreja e alguns autores eclesiásticos dos primeiros séculos, eu falava de Doroteu de Gaza, como São Doroteu de Gaza com seus escritos, ou então, muito bem, peguemos a regra de São Bento e alguns elementos de base da regra de São Bento que a gente diz que passam os séculos e permanecem com o mesmo frescor, porque ajuda-nos a olhar e a participar um nível de intimidade com o Senhor tão grande que é como se fossem atemporais, né? E não estão detidos num tempo. Ali foram abertas como se fossem janelas que nos levam para além da cronologia do tempo. E essa é uma grande beleza, pois o Espírito Santo, quando opera em nossos corações a experiência da comunhão com Deus, nós temos a sensação de que essa comunhão, ela tem sempre um frescor próprio e não passa. Lembra, cada experiência que você fez ao longo da sua vida de intimidade com Deus é como se fosse a continuação daquela anterior. Nós qualificamos, dizemos que uma é mais intensa do que a outra, mas elas nos levam sempre para o mesmo gosto da aliança do coração. Foi o retiro que você fez lá no tempo de Crisma, foi o retiro que você fez mais adiante na sua vida, quando você estava participando de um grupo de acompanhamento de jovens. Dessa vez você já estava conduzindo o retiro, já não mais participava como um simples participante, mas era um daqueles que promovia. E anos mais tarde, quando você, junto com sua esposa, foi fazer aliança de casais, ou então participou de um outro retiro, agora num contexto completamente diferente de vida, você já é um pai, já tendo sob o seu cuidado uma casa, tendo a sua esposa, os seus filhos para responder por eles, percorreu uma estrada de vida com tantas mudanças significativas. Pronto, você vai naquele retiro com a sua esposa, participa ali 3 dias de recolhimento e de repente o mesmo frescor da aliança de amor que você provou com o seu Deus lá atrás, na época que era um garoto novo no Crisma, agora, com seus 32, 33 anos, você está provando novamente num outro momento da sua vida. Assim é o Espírito Santo.
Cada experiência que nos leva do amor de Deus nos leva de tal modo à intimidade que nós renovamos esse frescor do amor de Deus na nossa vida. Isso é belíssimo. E digo para vocês, na minha vida como sacerdote, ao longo desses mais de 15 anos de sacerdócio, quantas vezes senti claramente isso no meu coração, na celebração de uma Santa Missa, ou então quantas vezes senti isso enquanto estava no confessionário recebendo os penitentes, e muitas vezes quando estive na condição de penitente, ajoelhado no confessionário. O frescor do amor de Deus não me alcançou ali com a mesma força, manifestando a mesma intensidade de amor que em tantas outras páginas da minha vida eu já provei. Ou simplesmente quando recolhido no retiro espiritual, pude outra vez reencontrar o tempo de silêncio e de recolhimento com o Senhor, porque não achem que é diferente, hein? A vida de hoje, ela é frenética para todos nós, e a chance de vivermos uma dispersão é muito grande, de desaprendermos a estarmos inteiro naquilo que fazemos, porque precisamos nos dividir por muitas coisas. E acabamos nessas múltiplas divisões nos perdendo, porque com o tempo sentimos dificuldade de parar o nosso coração totalmente sobre aquilo que estamos fazendo. Então, às vezes em casa estamos habituados a cuidar da casa, cuidar dos filhos, organizar as coisas, falar do que está acontecendo, resolver problemas e ainda ter que descansar, comer e tomar banho. Rapaz, por favor, né? E depois a gente sente mesmo que às vezes falamos dentro de casa, mas não nos ouvimos. Passamos às vezes agoniados a semana inteira com aquela sensação de que o outro não está prestando atenção direito no que a gente fala, ou encontrando sempre a outra pessoa cansada, e isso dá a sensação para aqueles que são mais frágeis de acreditar que eles são cansativos para a vida das outras pessoas, quando na verdade criamos essa dinâmica de uma sociedade que se divide e dividindo-se vai se perdendo. E uma das características do Espírito Santo é exatamente essa, uma multiplicidade de dons, como ouvíamos outro dia em um dos textos eclesiásticos que lemos. Se divide de muitas formas, se entrega de muitas maneiras, de um modo que cada alma possa receber o que lhe é necessário sem que se perca. Se divide sem diminuir, permanecendo sempre o mesmo. Precisamos do socorro do Espírito Santo para a nossa vida cotidiana. Vem, Espírito Santo, sustenta-nos. Precisamos, meus irmãos. Precisamos reaprender com o Espírito Santo a sermos dom e oferta pelos nossos irmãos, pela nossa família, pela nossa comunidade. Precisamos sim. E como o Espírito Santo nos leva ao silêncio, ao recolhimento, ao estar com a palavra de Deus. Aproveitemos esse domingo, agora de manhã que você está ouvindo a sua meditação. Tenta ir hoje na igreja com um pouquinho mais de tempo e fazer o seu momento de silêncio ali. Hoje, no folheto da missa, ou se você está usando o seu celular, você pode encontrar no e-liturgia, se você usa, ou um outro aplicativo, o texto da sequência de Pentecostes. Essa sequência, ela apareceu no período da Páscoa e é uma das invocações mais bonitas que nós temos ao Divino Espírito Santo. Uma invocação que pode nos acompanhar benditamente durante toda essa semana na nossa oração pessoal. Dizer: ó Espírito de Deus, envia dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações os vossos 7 dons. Consolo que acalma, ó hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor és descanso, na aflição és remanso, no calor és aragem. Enchei, luz divina,
chama que crepita, o íntimo de cada um de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo, lavai, ó doce Espírito, ao seco, regai, curai o doente. Dobrai, ó Divino Espírito Santo, o que é duro, guiai-nos no escuro e do frio aquecei-nos. Dai à vossa Igreja, ó Divino Espírito Santo, que espera e deseja, dai a ela vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte uma santa e boa morte, alegria eterna, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Rainha dos Apóstolos, pela intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe, aquela que é cheia do Espírito Santo, e de São José, patrono da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.